Fala galera, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como você pode se tornar um técnico de reparo em placas melhor. Como é que você consegue ter bons resultados e se tornar um técnico acima da média, tá? Esse vídeo vai ser bem interessante, eu garanto a você que ao final desse vídeo você vai estar com um pensamento totalmente diferente da forma que você entrou aqui, sei lá, talvez você está meio chateado com a área, por algum motivo, falta de clientes, de repente você está desmotivado porque você teve alguns prejuízos no mês passado, e aí você fica pensando em várias coisas para o futuro e deixa que o futuro impacte no seu presente. E de repente você não está vivendo o presente porque você pensa muito no futuro, tá? E hoje a gente vai dar algumas dicas aqui para que você mantenha a calma em certas situações e você consiga sobreviver e viver de fato, tá? Porque não adianta a gente estar sobrevivendo. Eu estou trabalhando com manutenção do celular, mas eu não tenho prazer de trabalhar com isso porque eu não ganho o suficiente para me sentir motivado, para me sentir feliz, para poder dar o melhor para minha família. Será que isso está acontecendo com você? Se estiver acontecendo, fica até o final desse vídeo porque eu vou trazer algumas coisas aqui que é importante, baseado na minha experiência nessa área, que vai te fazer pensar nas coisas de forma diferente, tá? Então eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa teu comentário, que isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Lembrando, a gente está postando 2 vídeos por dia, então você que curte o nosso trabalho aqui no YouTube, toda meio-dia até 1 hora da tarde a gente está postando um vídeo, né, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente posta um vídeo só, mas durante a semana, segunda a sexta, a gente está postando 2 vídeos, um às meio-dia e o outro em torno das 7 horas até as 8 horas da noite, beleza? Vamos lá, se você ainda não é membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro e ter acesso a um conteúdo exclusivo que a gente posta aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda também não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSCel Sistec, que é o nosso treinamento que vai do básico ao avançado em reparos em placas, eu já convido você a fazer o nosso treinamento. O preço do treinamento está pela metade do valor, R$247, é uma oferta de atualização, tá? Lembrando, o nosso treinamento é vitalício, tem 2 dias de suporte por semana, suporte ao vivo e online, às quarta-feira e às sexta-feiras, a partir das 19h30. Então não perde tempo, clica aqui no link da descrição ou no link que vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Beleza, galera? Vamos lá. Pessoal, a gente vive num mundo que é muito acelerado. Está muito acelerado o mundo hoje. Então a gente não consegue ter prazer com o presente. Parece que a gente fica pensando tanto no futuro, tanto nas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode comprar, que a gente pode... Enfim. E a gente fica muito preso no futuro. Isso gera uma ansiedade muito grande e você não consegue se conectar com o presente. Isso pode trazer grandes impactos para o seu futuro, tá? Então, quando a gente não está conectado ao presente, a gente pode criar problemas para o nosso futuro. Então, é importante, primeiro, que você viva o agora, tá? Preste atenção. Eu tenho aqui um aparelho para trocar a tela. Cara, troca esse aparelho troca a tela desse aparelho da melhor forma que você pode trocar, com a melhor qualidade. Ah, eu não sei fazer reparo de placa ainda. Aí você fica, pô, eu quero aprender a reparar placa, eu quero aprender. Cara, primeiro você vive o agora, tá? Qual é a tua realidade hoje? Para acalmar esse coração. Esquece um pouco do futuro, tá? Não é que você não vai se projetar para o futuro, você vai, mas de uma forma que você vai colocar o pé no chão. Primeira coisa é isso. Muitas vezes eu vejo pessoas que ficam tristes porque eu preciso de um microscópio melhor, eu preciso de um osciloscópio, eu preciso de um notebook melhor para trabalhar, eu preciso de tal ferramenta, de uma estação de solda melhor. E aí você fica tão preso no futuro, eu quero, que você não se conecta ao presente, tá?
Você fica longe do presente, pensando só no que pode dar errado, no que não vai dar certo. Ah, de repente eu vou fazer esse reparo aqui. Cara, primeiro, deixa esse pensamento negativo para lá, tá? Se conecta com o presente e você, através do presente, você vai começar a ter bons resultados, sabendo as suas limitações, tá entendendo? Sabendo que você não tem certas ferramentas e no momento certo essas ferramentas vão chegar, tá? Não é no momento errado, não, é no momento certo, tá? Não vai ser nem um dia a menos nem um dia a mais, vai ser no dia certo, você vai conseguir ter as coisas que você deseja ter. Porém, você tem que ter uma atitude diferente, tá? O problema de muitas pessoas é que fica querendo ter as coisas, ou querendo evoluir, ou querendo fazer isso, fazer aquilo outro, mas não se comporta como pessoas que de fato querem. Por quê? Vamos lá. Você quer um microscópio, mas o que você está fazendo para ter esse microscópio? O que você vem fazendo no seu dia a dia para você ser um técnico melhor, poder ter condições de comprar a sua bancada completa e poder trabalhar da forma que você quer? O que você vem fazendo no dia a dia? Você se comporta como uma pessoa medíocre ou como um vencedor? A pergunta é essa. A conversa é séria, tá? Às vezes eu preciso ter essa conversa com os inscritos para que você comece a destravar certos traumas, certos problemas que você tem no seu dia a dia, na sua mente. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que me preocupar em ser um bom técnico que faz as coisas básicas. Por exemplo, antes de eu me tornar um bom técnico reparando placa, eu me tornei um bom técnico fazendo o básico, trocando bem as telas, dando qualidade nos meus serviços, tratando bem os meus clientes, fazendo bons conectores de carga, botões, trabalhando bem o básico da solda, tá? Trocando pequenos componentes analógicos de uma forma segura. Então, primeiro eu tenho que me preocupar em fazer o básico, tá, galera? Eu tenho que saber fazer o básico bem feito. Quando eu digo fazer o básico, não é fazer de todo jeito. Como é que você está colando a tela do seu cliente? Como é que você está trocando a bateria do seu cliente? Você está se preocupando em colocar uma bateria de boa qualidade ou você está se preocupando em, digamos assim, economizar 20, 30 reais e colocar uma bateria de uma qualidade inferior? A mesma coisa acontece com as telas. Você tem se preocupado em dar a melhor qualidade para os seus clientes ou você vai naquele fornecedor ali porque ele tem uma tela que tem uma qualidadezinha menor e você está comprando um pouquinho mais barato a ele ou comprando sem garantia? Você pode comprar hoje com garantia. Tem muitos fornecedores que estão vendendo telas com garantia de 3 meses, 6 meses, tá? Você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai estar acobertado e você, se caso tiver um prejuízo naquela tela, você pode trocar. Então, primeiro você tem que cuidar dessas coisas, tá? Cuidar disso, cuidar do hoje, cuidar do agora. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Até onde eu consigo chegar aqui? E você dá o máximo que você pode dar naqueles serviços que você faz hoje. Então se projete para o agora, tá? Primeira coisa, esquece o amanhã. Se você tem uma lupa, trabalhe com a lupa, não reclame, agradeça a Deus, porque antes você não tinha lupa. Se você tem um ferrinho de solda, sei lá, da Ikari, não é uma estação de solda ainda, cara, agradeça a Deus, porque talvez antes você estava trabalhando para outras pessoas, você não tinha a liberdade de trabalhar para você, hoje você tem. E aí você começa com aquilo que você pode, com aquilo que você tem no momento. É igual a como eu comecei. Galera, eu não comecei tendo tudo, eu não vim de família rica, eu conquistei coisas, tipo, uma coisa por vez. E até hoje eu preciso de algumas coisas que não tenho também, tá? Então, a gente primeiro tem que se esforçar naquela base, a gente se tornar bom. Primeira coisa que você tem que pensar é isso, tá? Não adianta você querer pular, né, as etapas. Não adianta, você vai se ferrar.
Você tem que esperar o momento certo de cada coisa. Eu vejo pessoas que pegam um aparelho, chega um aparelho na sua bancada, tá? A gente chega e o camarada, ele não sabe nem trocar um conector de carga direito. Ele troca, deixa aquelas bolotas, trabalha com insumos com uma qualidade muito abaixo. Isso não é problema, tá, pessoal? Isso não é problema. Você não ter habilidade, você está aprendendo, cara. Mas o problema está quando você quer pegar um aparelho que tem uma falha complexa, onde o aparelho está com uma falha de placa, e você não tem experiência com aquilo, você nunca estudou sobre aquelas falhas, você nunca fez um reparo como aquele, e você diz assim, eu vou tentar reparar esse aparelho. O problema está aí. Você não está preparado para fazer algo que você ainda não... Cara, você não está preparado. Entendeu? E nessa situação é onde você começa a gerar problemas para a vida de você, para a vida de vocês, né? Ou seja, se eu não estou preparado em fazer um determinado tipo de serviço, eu vou pegar aquele aparelho para fazer. Eu lembro que uma vez eu estava começando a trabalhar com celular e tinha alguns Sony que era um problema trocar a tela, tá? E aí, eu conversando com uma pessoa que já tinha mais experiência, o cara falou pra mim, ó, se eu fosse você, eu não pegava Sony, eu liguei pra ele, né, ó, chegou um aparelho Sony aqui, pato, quanto é que eu cobro? O camarada que já era mais experiente, uma pessoa que eu tinha conhecido, trabalhava na área há mais tempo do que eu já, disse pra mim que eu não pegasse aquele aparelho, que eu teria problemas, que era bom eu pegar aquele aparelho depois que eu tivesse experiências com vários outros. E aí eu fui lá e peguei. E o que aconteceu? Só tive problema, só tive prejuízo. Porque eu não dei ouvido ao que uma pessoa mais experiente estava falando para mim. E a mesma coisa eu digo para você agora. Pô, como é que você vai pegar um aparelho que tem uma falha de inicialização, por exemplo, e você vai querer fazer tipo uma CPU do aparelho ou querer encontrar o defeito se você ainda não sabe soldar, por exemplo, um conector de carga? Eu sei que a realidade muitas vezes dói, mas essa realidade é para fazer com que você coloque o pé no chão e entenda que você está começando a fazer certas coisas. E para você se tornar um bom técnico lá na frente, naquilo que você quer fazer, tá? Você tem que ter esse pensamento agora. Pô, não dá para fazer isso, não sei fazer ainda. Eu tenho que fazer uma coisa por vez. Eu tenho que treinar mais isso aqui, eu tenho que treinar mais aquilo para eu começar a estudar sobre essas outras coisas. E aí quando eu começar a trabalhar, a pegar alguns aparelhos para fazer reparo de placa, eu tenho que começar a fazer pequenos reparos, curtos circuitos, em malhas primárias, começar a sentir como é que funciona o negócio. Porque você não é bom totalmente hoje, talvez você não seja o melhor da sua região, mas você pode chegar até lá, tá? Mas primeiro você tem que ter humildade para isso, você tem que ter pé no chão e você tem que entender que o futuro vai chegar, tá? Mas você precisa se projetar para lá, para o futuro, e sabendo ter as estratégias corretas, os objetivos certos, para que você consiga chegar lá e chegar muito bem, tá? Você tem que saber, pô, eu vou chegar lá e quando chegar lá eu vou destruir, tá? Eu vou chegar lá chegando, eu vou chegar mostrando para o que eu vim. Mas primeiro você precisa dominar muito bem a parte básica, tá? Você tem que saber fazer muito bem as coisas simples, tá? Então não tem como você ser um bom técnico trabalhando com placas se você nunca foi um bom técnico trabalhando com tela. Não tem. Tá, pessoal? Não tem. A maioria dos técnicos que eu vejo hoje trabalhando com reparo de placa e são muito bons, eles também foram muito bons trabalhando com telas. Eu, particularmente, trabalhei fazendo vidro, eu trabalhei muito tempo trocando telas, tendo prejuízos, claro. E aí eu fui me alinhando, procurando trabalhar sempre com telas de melhor qualidade. Sempre fiz um bom conector de carga. No início danifiquei placas, enfim. Mas quando eu fui começar a fazer reparos mais complexos em placa, eu já sabia a base da solda.
Eu sabia trocar bem um conector de carga do tipo C, do tipo V8, trocar conectores FPC. Então eu já sabia fazer isso muito bem, para depois eu começar a trocar um circuito integrado, trocar um PMIC, fazer um reparo mais complicado. Então tem que ter, digamos assim, esse pensamento, tá? Se você não tiver esse pensamento, você nunca vai conseguir chegar onde você quer de fato. E outra coisa, pessoal, reparar placa. Entenda uma coisa, reparar placa é o único, digamos assim, nicho, tá? Quando eu digo nicho, eu digo é a única parte da manutenção de celular que exige que você seja, digamos assim, dedicado, tá? Por quê? Você pode, por exemplo, ser um especialista em troca de vidro, mas você não precisa estudar muito para ser especialista, você precisa praticar muito. Então você aprende na prática, até fazendo serviço de clientes e tal, você aprende fazendo. Já no reparo de placa, as coisas são diferentes, você precisa ter uma dedicação maior, tá? Porque senão você vai ficar sempre aquele técnico mediano, sempre aquele técnico fazendo crônico, fazendo apenas coisas que todo mundo faz, né? Que é tipo fazer uma CPU, fazer um PMIC, fazer não sei o que, e você não vai conseguir elevar nessa área. Você sempre vai ser aquele cara que vai fazer tipo, vai no YouTube procurar sobre aquele aparelho que você está na bancada, vai colocar lá o sintoma que está e vai aparecer um vídeo dizendo o que você tem que fazer, e você vai lá, porque você praticou, sabe fazer um rebalo numa CPU, por exemplo, e você vai lá e fazer. Mas se não for a CPU, você já não sabe o que você faz mais. O que você tem que medir, o que você tem que analisar, de fato como resolver aquilo lá. Você sempre vai ficar preso em coisas crônicas, coisas que são receitas de bolo, tá? Então, se empenhar, ser um técnico dedicado para se tornar um bom técnico em reparos em placas é importante, tá, pessoal? Então você vai ter que ser diferente. Isso, digamos assim, o que eu quero dizer com isso, né? Ser diferente. É ter atitudes diferentes. Porque se você tiver atitudes iguais, você não vai conseguir furar a bolha. Você não vai conseguir ganhar mais. Porque eu vejo muita gente reclamando da vida. A área tá ruim, não sei o que, eu sou um técnico avançado no reparo de placa. É mentira, tá? O cara que faz a diferença, ele vai se posicionar diferente. O cara que é diferente na bancada, ele vai se destacar, tá? Ele se destaca. Logo, o valor da mão de obra desse técnico aumenta, a não ser que ele seja uma pessoa que não está entendendo a oportunidade que está surgindo para ele, tá? Mas quanto mais você se dedica, mais você se posiciona, tá? E mais você fica evidente. As pessoas vão te procurar pela qualidade do seu serviço, pelo que você consegue fazer e consegue fazer com maestria. Enquanto você está fazendo a mesma coisa, a mesma base, a mesma coisa que os outros fazem, as pessoas vão procurar você pelo preço, tá? Então, se você faz a mesma coisa dos outros, o cara vai nesse, tá tanto. Vai naquele, tá tanto. Aí vai em você, aí tá tanto. Eu vou nesse porque esse aqui tá mais barato. Mas porque você faz a mesma coisa. Agora, quando o camarada vai fazer um reparo, o cliente, e ele chega numa pessoa, faço não. Ou então o cara pega para fazer e não consegue fazer. Aí ele vai no outro, também não conseguiu fazer. Aí de repente alguém chega ali, tem um cara ali que ele faz. Quem é o cara? Rapaz, o cara, ele faz. Ele pegou o aparelho meu, tal, não sei o que, já tinha levado vários lugares, e ele botou para funcionar. Esse cara, ele vai ter uma mão de obra mais valorizada. Ele vai ter clientes diferenciados, porque o cara que vai procurar você vai ser o cara que de fato quer ver o aparelho dele funcionando, porque muitos acabam ficando naqueles técnicos medianos, leva para um, leva para outro, não resolveu, o que é que ele faz? Eu não quero esse aparelho não, vou comprar outro. E compra outro. Só que o cara que vai procurar você, aonde tem uma esperança de ver o aparelho dele funcionar, é porque tem coisas no aparelho dele que valem muito mais do que você está pedindo, tá? Vale muito mais do que você está cobrando para fazer.
Às vezes foto de uma pessoa que já faleceu, às vezes uma prova que ele precisa para alguma audiência, sei lá, do seu trabalho, que ficou... Enfim, tem alguma coisa ali que vale muito para ele. Ou até mesmo a questão emocional com aquele aparelho, de repente ganhou de alguma pessoa que ele gosta muito e ele quer colocar aquele aparelho para funcionar, mas ele vai pagar aquilo que você está pedindo. Ou pelo menos tentar negociar um preço, mas dentro daquilo que dá para você fazer e dá para você ganhar mais do que os outros. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que trabalhar reparando placa é o filé mignon da manutenção do celular, tá? Você entra praticamente com a mão de obra, você tem aquele lucro e a probabilidade de dar retorno é muito pequena quando você se torna um técnico experiente, um técnico que sabe fazer bem aquilo ali, tá? Então, a diferença entre pessoas que trabalham com reparo de placa e tem muito retorno para outros que não têm é simplesmente a qualidade do serviço, que muda qualidade de insumos, qualidade das ferramentas, qualidade da técnica, tá? De quanto aquele técnico se dedicou para fazer aquele reparo com excelência. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para você é, você que está começando agora, se prepare. Vai se preparando, não pensa tanto no futuro agora não, pensa no presente, pensa em ser melhor naquilo que você está conseguindo fazer hoje, sem tanta ansiedade. Vai na calma, tá? Porque você vai ter menos prejuízo, porque você vai estar conectado e concentrado no seu dia a dia. E as coisas vão acontecer naturalmente quando você se dedica a ponto de que as coisas anormais comecem a acontecer na sua vida. Porque só vai acontecer coisas surpreendentes na sua vida quando você vive uma dedicação de corpo, alma e coração para o que você faz no dia a dia. Então, quando você ama o que você faz, você se dedica a tal ponto que você não tem tempo para estar, muitas vezes, numa festinha, num negocinho, gastando dinheiro com que não vai fazer você ser um profissional melhor. Tá? Então, você se dedica ao máximo. Não é que você vai ficar 24 horas trabalhando, feito maluco, não. Mas a profissão tem que correr na veia. Um bom advogado, um cara que ele está acima da média, pode ter certeza que ele estuda mais, que ele se empenha mais, que ele vai menos para as festas, para encontros disso e aquilo outro. Ele se dedica ao máximo. A mesma coisa acontece com vários outros profissionais. Um médico cirurgião, um cara que sabe fazer um transplante de fígado, coração, sei lá o que seja, esse cara se dedicou muito mais do que um clínico geral, do que um pediatra. Tá? E não tem problema de você querer ser um clínico geral, de você ser um pediatra, de você ser um técnico que, digamos assim, um médico que quer fazer aquilo lá. Não tem. Mas o problema é que quando um clínico geral quer fazer uma cirurgia que ele nunca estudou para fazer. Aí é onde está o problema. Tá entendendo a lógica? O problema é quando você é um clínico geral, escolheu ser um clínico geral, mas agora você quer, do dia para a noite, né? Chegou uma pessoa lá com um problema no coração, você agora quer arrancar o coração do cara e colocar outro coração sem ter estudado para isso. Então veja como é que as coisas acontecem, tá? Então você precisa, se você quer se tornar um técnico diferente, se você quer chegar numa posição diferente na área, quer ganhar mais, quer ser uma pessoa de fato que tenha, né, digamos assim, uma evidência, você precisa ralar mais. Com o pé no chão, sem ansiedade, trabalhando com o que tem, e a dedicação vai fazer você chegar na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer. Nada de ficar questionando Deus, questionando o problema, questionando... Cara, tenta resolver o problema, tá? Tá com problema? Vai resolver ele. Esquece do amanhã. O amanhã vai ser, digamos assim, uma consequência daquilo que você está fazendo hoje. Então, se você está se dedicando muito hoje, o teu futuro amanhã vai ser um futuro diferente dos outros. Se você não está se dedicando hoje, se você só reclama, se você não busca, não está buscando ser diferente hoje, amanhã
simplesmente vai ser igual ao que você está vivendo hoje. Então, para você, amanhã tá diferente, você tem que ser diferente agora, tá? Ah, eu tô desmotivado. Dá 3 tapas na cara assim, ó. Toma um café, toma um banho gelado e vai pra guerra. Entendeu? Os maiores guerreiros, ele não tem tempo para estar olhando pequenas feridas. Não, a gente vai pra guerra, tá? Não estou romantizando nada aqui, eu estou falando apenas a realidade. A vida é muito diferente de um conto de fadas, de um filme, de uma série. A vida não tem romantização. A vida é a realidade nua e crua. Nem sempre, né, as coisas são do jeito que a gente quer que seja. Mas uma coisa eu digo para você, se hoje você planta, amanhã você colhe. Se você não planta hoje, amanhã não tem frutos para você colher, tá? Então, pensa nisso. Eu quero ser melhor, põe-se, tem atitudes de pessoas diferentes, tá? Esse é o recado de hoje, né? Estamos começando o mês, começando a semana e nada melhor do que você entender que você precisa viver um dia de cada vez, fazendo o melhor em cada dia. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!